Posso mudar as medidas dos pneus do meu carro? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Se você tem um carro de pneus de medidas mais antigas que hoje está difícil de encontrar esses mesmos pneus, na verdade, precisa de medidas substitutas, ou para você que quer colocar rodas maiores, mas quer manter ali a mesma proporção, quer evitar de levar multas também, que é bem importante. Então, esse vídeo aqui vai ser para explicar como você fazer isso de maneira correta. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E já respondendo de cara essa pergunta do início do vídeo, eu digo que sim, você pode fazer uma modificação de medidas de pneus do seu carro, desde que você atenda a alguns critérios, algumas exigências da legislação para que você não ande com seu carro de forma irregular. Mas antes de explicar como seria a forma correta de você fazer isso, primeiro temos que elucidar alguns pontos aqui, algumas medidas que você deve ter em mente. Primeiro, quando você olha ali as medidas dos pneus, geralmente vem 175, 70, 13, 185, 65, 14. O que são cada um desses números, Começando por aquele primeiro número, 175, 185, 195, aquele número se refere à largura do pneu, à largura da banda de rodagem. E essa medida está em milímetros. Então, quer dizer que um pneu 195 tem uma largura de 195 milímetros ou 19,5 centímetros. O segundo número, que é aquele 60, 65, 55, se refere ao perfil, à altura ali do perfil daquele pneu. E muita gente às vezes pensa que aquele número também está em milímetros, só que não. Esse número é uma porcentagem daquela largura que a gente acabou de falar. Então, por exemplo, um pneu 19555 quer dizer que aquele perfil tem a medida de 55% da largura, ou seja, ele tem exatamente 107,25 milímetros. Isso considerando só a parte de cima ou só a parte de baixo. Se você somar as duas, é só multiplicar por 2. E o terceiro número é o aro, o aro do pneu, que também é o aro da roda que você está utilizando. E ali a medida é em polegadas, ou seja, um pneu de aro 13, ele tem um diâmetro de 3 polegadas, de aro 14, 14 polegadas e assim sucessivamente. Então, sabendo disso, quando você for colocar pneus de medidas diferentes das originais do seu carro, você deve se atentar para o diâmetro do conjunto roda-pneu. Aquele diâmetro ali, você deve manter ele, ou seja, se você vai colocar um pneu mais largo que o original, você deve reduzir um pouco o perfil para que ele tenha exatamente a mesma altura do perfil original e quando você somar com o diâmetro do aro, vai dar ali exatamente o mesmo diâmetro do conjunto roda-pneu. Esse é o primeiro ponto mais importante que você deve seguir se quiser ter um conjunto ali de maneira correta e sem riscos de levar multas, Então, nada mais claro do que partimos aqui para um exemplo, vamos mostrar aqui na nossa planilha como que você deve fazer isso de forma correta. Vamos pegar, por exemplo, uns pneus de medidas antigas que eram bem comuns há um tempo atrás, mas que hoje não são tão mais comuns e fáceis de encontrar, que eram as medidas 145, 80, 13. Essas medidas geralmente vinham ali nos Uno mais antigos, alguns Gol também, se eu não me engano. Então, imaginando que você tem um carro desse e não está encontrando esses pneus 145, 80, 13 e precisa colocar outras medidas de pneus. Então, como vocês já podem observar aí, eu já fiz todo o cálculo, toda a parte aí lógica dessa planilha, então vamos só passar o exemplo para vocês. Esse pneu de medida 145, 80, 13 quer dizer que o perfil dele tem 80% da largura do pneu. Então, somando duas vezes aquele perfil mais o diâmetro que está em polegadas, então você tem que converter para milímetros, uma polegada equivale a 2,54 milímetros. Então aqui é só fazer 13 vezes 2,54 que você vai ter o diâmetro em milímetros. E somando esse diâmetro total do conjunto roda-pneu desse primeiro exemplo aqui, um 4580-13, vocês observam que tem um diâmetro de 562,2 milímetros. E uma medida de pneu que hoje é bem comum de ser utilizada para substituir
Esses 145/80/13 são esses pneus aí de medidas 165/70/13. Então, observem que é aquilo que eu falei. Se aumentou a largura do pneu, tem que baixar o perfil para compensar, porque se mantesse o mesmo perfil, vamos imaginar um pneu hipotético aí de perfil 80. Então, é 80% não mais de 145, mas sim de 165. Então, o pneu vai ficar mais alto do que o original. E isso pode até mesmo gerar multas. Não tem uma regra exata ali na legislação falando de um percentual máximo permitido, mas aqui eu coloquei por convenção 3%, que seria uma diferença bem mínima, né? Mas aqui nesse caso, se existisse esse pneu 165/80/13, ele teria um diâmetro total aqui de 594,2 milímetros, ou seja, 5,69% maior. E isso é prejudicial também para o velocímetro, como vocês podem observar aqui na planilha. Olha só, se o seu carro estiver a 100 km por hora com os pneus originais e você trocar para esses pneus aí de perfil mais alto, na verdade você vai estar a 106 km por hora, enquanto o seu velocímetro vai estar marcando 100. Então é até perigoso você passar num radar e levar uma possível multa. Aqui, dependendo da velocidade, você pode levar uma multa sim. Então, é algo para você ter atenção. Então, vamos voltar aqui para as medidas corretas, que são as 165/70/13. Então, aí já uma diferença de 0,18%. Praticamente nenhuma diferença. No velocímetro vai marcar praticamente a mesma coisa ali no ponteiro, então tudo certo. Isso também vai influenciar no odômetro, que também faz a leitura de distância percorrida pelo mesmo sensor de velocidade lá na roda. Então, também numa viagem que você fizesse mudar muito o diâmetro roda-pneu, vai ter uma distância diferente no final da viagem. E também para carros com freios ABS, você tem que ter uma atenção redobrada, porque se você mudar esse conjunto também, essa medida total, pode causar um mau funcionamento no sistema do ABS, porque toda a parte de programação, toda a parte lógica já é pensada considerando o diâmetro de roda-pneu, né, a circunferência do pneu original do carro. Então, se você mudar muito essa medida aí, pode sim até mesmo causar um problema de funcionamento, a luz do ABS pode até acender no painel, que é algo para você ficar ligado. Mas pegando aqui um segundo exemplo para elucidar um pouco mais ainda, e esse exemplo aqui já vinha inclusive previsto no manual do proprietário, que no caso aqui vamos falar do Volkswagen Santana. Se você pegar o manual do proprietário ali dos 1999, 2000, você vai ver lá na parte de especificações técnicas que tinham duas medidas de pneus previstas para esse veículo. As versões de entrada vinham com medidas 185/65/14 e as versões top de linha, ali, motor 2.0, costumavam vir com os pneus 195/60/14. Observem que o aro não muda, mas a largura e o perfil muda. Então, dependendo do Santana ou de algum outro carro que você comprar que tiver lá mais de uma medida especificada, se tiver no manual do proprietário, você pode utilizar sem maiores problemas. E vamos conferir aqui então na nossa planilha como seria a diferença de utilizar uma medida ou a outra. Então, primeiro aqui vamos colocar as medidas 185/65/14 e do outro lado as medidas 195/60/14. A diferença bem imperceptível também, isso aqui está previsto no manual do proprietário, então ainda está dentro de uma tolerância ali mínima aceitável. Para esse caso aqui do Santana, algumas unidades vinham, por exemplo, com freios ABS, não vai prejudicar o funcionamento ainda. Diferença ali, olha só, os primeiros pneus dando 596,1 milímetros e o segundo aqui 589,6. Então, tudo certo. Nesse caso, no Santana, você pode utilizar qualquer uma dessas duas medidas. E um outro exemplo aqui, agora considerando uma mudança de rodas, seria o Nissan Sentra ali 2015, a versão B17, tinha duas medidas também de pneus e rodas que esse carro podia vir de fábrica, né? Nas versões de entrada, ele vinha com as medidas 205/55/16, e na versão top de linha 205/50/17. Então observem que aqui a largura se manteve a mesma, o aro aumentou, porém para compensar esse aumento do aro, o perfil teve que diminuir. Então também na prática a diferença vai ser quase imperceptível. Vamos testar aqui então na nossa planilha. 205/55/16 para um 205/50/16.
50,17. Diferença de 0,78%. Se o seu velocímetro estiver indicando 100 km por hora, na verdade você vai estar a 101 km por hora se estivesse com as medidas 205, 55, 16. Muito imperceptível, diferença de 1%. Por exemplo, numa viagem de 500 km aferidos lá com aqueles pneus de aro 16, se você passar para esses de aro 17, o odômetro vai passar a marcar 503,9 km para percorrer o mesmo trecho. Já para o caso de você querer trocar as rodas do seu carro, colocar rodas maiores, você também deve ficar atento não só com esse conjunto diâmetro-pneu, mas também com a largura da roda que você vai colocar. A legislação proíbe que você coloque uma roda que ultrapasse o limite externo ali do paralama do veículo. Para isso, você deve observar a medida de tala, que é a medida da largura total da roda, de uma lateral à outra. Geralmente, essa medida de tala ela vem escrita em polegadas. Por exemplo, uma tala de 5,5 polegadas ou 5,5, que equivale a aproximadamente 140 milímetros de largura. E o ideal, o convencional para carros de passeio é você adotar uma medida ali, de largura, de tala da roda, entre 70% a 90% da largura total do pneu que você vai usar. Então, dependendo, se você aumentar o aro da roda, consequentemente vai ter que aumentar a largura do pneu, essa tala também de roda vai ter que aumentar em proporção. Mas cuidado também para ela não passar o limite ali da extremidade lateral do veículo. E uma vez você aumentando esse conjunto de roda aí, tanto em diâmetro quanto em largura, você deve se atentar porque o carro ele vai ficar mais pesado, ele vai ter um pouco mais de lentidão nas respostas, nas retomadas de velocidade e consequentemente também pode passar a gastar mais combustível. Sem falar na redução do conforto ao rodar, porque a suspensão de um carro ela é projetada considerando a capacidade daquele pneu original de absorver os impactos ali do solo. Se você muda aquele pneu original, coloca um pneu mais largo, você tem que ter em mente que o perfil vai ser mais baixo, então aquela capacidade de absorção ela reduz, então também consequentemente diminui o conforto a bordo. E é claro que você também, se for trocar as rodas do seu carro, deve se atentar para a furação da roda, é claro, senão você não vai conseguir nem encaixar a roda lá no cubo do seu carro, a não ser que você troque o cubo também. Mas imaginando que você vai manter o cubo de roda original, você deve observar não só a quantidade de furos, se é 4, se é 5, mas também o espaçamento entre esses furos que pode ser diferente. Ali, geralmente, essas rodas vêm escrita ali uma nomenclatura do tipo 5 por 120, por exemplo, que seriam 5 furos espaçados 120 milímetros, considerando uma medida ali de centro a centro. Então também é algo para você ficar ligado para não comprar roda errada. E o ideal é que as rodas novas se encaixem perfeitamente no cubo de roda do seu veículo ali, sem folgas ou nada do tipo. Se for um modelo de rodas originais para o modelo do seu carro, por exemplo, como lá no Nissan Sentra, tinha opção de rodas 16 ou 17. Se o seu carro tem as rodas 16 e você vai colocar as 17, sem maiores problemas vai encaixar perfeitamente. Mas se você está colocando rodas de outro modelo de veículo e elas se encaixam com relação à furação, tudo certinho, você fez as conferências ali de medidas, mas ainda assim, na hora dela encaixar ali no cubo da roda, pode sim dar algum tipo de folga. E em alguns casos existe uma pecinha que chama anel centralizador que você deve colocar ali entre a roda e o cubo de roda para que você elimine essa folga, porque senão essa roda vai passar a se apoiar não mais só ali na parte central, mas também sobre os parafusos. E os parafusos não foram projetados para ficar aguentando o peso da roda, eles são projetados para travar a roda ali no sistema de suspensão e não deixar ela sair. Mas se essa roda ficar com folga e começar a causar um esforço repetitivo ali em cima desses parafusos, eles podem vir a trincar e até a quebrar, o que é algo para você também ter atenção. Sem falar que uma roda com folga vai gerar vibrações em excesso, vai causar um desconforto ali dependendo da velocidade que você estiver rodando e você vai perceber isso também facilmente. Uma outra medida que também deve ser considerada é o offset, que é a distância entre a face onde a roda se apoia no cubo e
o meio ali da largura da roda, que deve ser o mesmo da roda original. Você não deve alterar essa medida de offset, porque se alterar, o que vai acontecer é uma perda de estabilidade ali de todo o conjunto de suspensão desse carro, porque também no projeto original do carro já é previsto ali aquela distância como sendo uma peça ali, um componente que vai causar uma vibração, causar um esforço na suspensão como um todo. Se você altera essa medida, coloca uma roda muito larga, esse esforço também no conjunto de suspensão vai ser maior e vai causar um comportamento diferente. Isso pode comprometer um pouco também a estabilidade, o que é algo para você ficar ligado. E outros detalhes também devem ser levados em consideração quando você for escolher o pneu substituto, como por exemplo, índice de velocidade e carga deve ser pelo menos igual ou superior aos índices dos pneus originais do seu carro, porque se você colocar um pneu que suporta uma menor carga e uma menor velocidade comparado com o original, ele pode passar por um esforço excessivo que ele não estava projetado para aguentar e também pode comprometer a durabilidade, pode inclusive causar danos nesse pneu aí e comprometer inclusive a sua segurança. Então, respondendo a pergunta lá do início do vídeo, sim, é possível você modificar as medidas originais do pneu do seu carro, tanto mantendo o aro original quanto trocando as rodas por outras maiores, desde que você siga alguns critérios para que você continue tendo um conjunto seguro, confiável e evite também levar multas. Mas me diga você, gostou desse tipo de conteúdo aqui de dicas e gostou também daquela planilha que eu fiz para calcular aqui automaticamente qual a medida de pneu correta que você pode substituir no seu carro? Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição e também no comentário fixado para a página lá do nosso site, onde você vai ter lá o botão para baixar essa planilha totalmente de graça e poder utilizar aí na sua casa da forma como você quiser, fazer os cálculos aí, colocar qualquer medida de pneu que você quiser. Então, confere lá depois que tem também essa matéria completa lá para você ler sobre. E para você que gostou desse tipo de vídeo de dicas sobre pneus, vou deixar aqui em cima uma playlist completa com várias outras dicas interessantes para te agregar ainda mais conhecimento e te ajudar a cuidar cada vez melhor do seu carro. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.